Olá, colegas do curso de Planejamento Estratégico e Avaliação de Programas de Pós-Graduação. Eu sou o professor Tiago Ardengue e vou dar continuidade às nossas discussões a respeito de avaliação na pós-graduação, hoje especificamente trabalhando com o conceito de autoavaliação. Autoavaliação que tem sido algo proposto pela CAPES em termos de novas formas de avaliar programas de pós-graduação, e isso vem muito em virtude dos objetivos e das conquistas que nós tivemos com o sistema de avaliação hegemônico que nós temos até então, que é a avaliação por pares. Desde a implementação da pós-graduação no Brasil, já nos moldes que foram colocados no parecer Sucupira, que eu trago aqui para vocês, a pós-graduação em estrito senso ela avançou, tanto no sentido de seu crescimento numérico, quanto no desenvolvimento de um sistema de avaliação que tem recebido a aprovação da comunidade, tanto nacional quanto internacional. Nesse exato momento em que nós fazemos uma meta-avaliação procedida já pela CAPES do que nós atingimos até então, dos objetivos que nós atingimos até então, isso nos mostra que nós conseguimos crescer e nós conseguimos atingir os objetivos que estavam previstos no início da pós-graduação brasileira, nesse referido parecer, principalmente no que diz respeito à formação de pesquisadores e incremento da produção científica brasileira e também na sua internacionalização. E isso é fruto muito de um sistema de avaliação por pares que tem sido comentado como exitoso. Entretanto, se a gente for analisar os dados aí do Sistema Nacional de Pós-Graduação no GEOCAPES, nós podemos verificar que nós conseguimos expandir a pós-graduação para todas as regiões do país. Nós temos um sistema de mais de 300 mil alunos matriculados em mais de 4 mil cursos de pós-graduação e que tem sido efetivo na formação de recursos humanos. Entretanto, se nós formos analisar mais severamente esses dados, nós podemos ver que existem discrepâncias regionais imensas. E nós temos gaps imensos também em termos de formação de recursos humanos da pós-graduação para atuar depois no mercado, seja ele em forma na educação, no mercado direto da educação, ou na formação e na avaliação de técnicos para trabalhos formais. Então, isso nos vê que esse perfil de avaliação, talvez, que nós tenhamos até então, ele precisa ser modificado, apesar das suas vantagens, ele precisa ser modificado, levando em consideração as atuais necessidades que nós temos hoje, os atuais desafios que nós temos no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Isso nos leva a algumas reflexões, né? Ou seja, o perfil da avaliação ela deveria ser mais alinhado com as fontes de fomento, e aí a necessidade de se utilizar a internacionalização como um dos parâmetros de avaliação, porque nós estamos distribuindo recursos para ampliação de pesquisa no país. Uma outra reflexão é que essa avaliação hegemônica por pares que era feita até então, ela precisa ser mudada e ser complementada com uma avaliação na qual as instituições passam a ser protagonistas, né? E aí o sentido da autoavaliação ligado com o plano de desenvolvimento institucional. E por último, né, a relevância que esse processo de avaliação tem que ter de acordo com o contexto social e econômico na qual aquele programa está desenvolvido. Essas reflexões levaram também aos pontos convergentes que nós já discutimos anteriormente naquele relatório da comissão que avalia o Plano Nacional de Pós-Graduação e que indica como um dos primeiros pontos a necessidade de nós fazermos, ou de os nossos programas fazerem a autoavaliação como uma das formas de avaliar seus resultados e avaliar seus objetivos. Por que nós fazemos a autoavaliação? Por vários motivos. Um dos primeiros motivos é que é um procedimento que é utilizado internacionalmente em larga escala em alguns países como a única fonte de avaliação dos programas. Então, existe uma experiência já internacional demonstrando que isso dá certo. Existe do jeito que nós estamos fazendo até agora, a avaliação de indicadores duros, existe um gap entre a formação de discente e a formação que é dada nos programas de pós-graduação e talvez o perfil de atuação que eu desejo no mercado depois para esse discente. Nós precisamos, sim, de uma avaliação que é capaz de captar outras dimensões do processo formativo e não só o seu produto, mas sim o processo que aquele processo formativo está tendo, como é que aquele processo está se dando dentro da pós-graduação e como os atores envolvidos nesse processo veem a formação e não só o produto final que é formado. A valorização da formação, né, em relação única e exclusivamente à produção bibliográfica. Então, nós voltamos ao objetivo principal do programa de pós-graduação, que é a formação. E a necessidade de se melhor articular
a avaliação com a tomada de decisões para melhorias em nível do programa. Então, por isso que nós fazemos autoavaliação. E essa autoavaliação foi um dos motivos, então, de um dos relatórios do grupo de trabalho que foi lançado em 2019 e que está disponível para vocês nos sites da CAPES. Então, conceituando o que seria a autoavaliação. A autoavaliação, na verdade, é um processo. Ela é um processo que é negociável entre as diversas pessoas que se constroem e é um processo de construção e uso dos parâmetros que nós temos para avaliar ou para se chegar a um determinado objetivo e meta. E o mais importante é que esse processo, ou o resultado desse processo, ele deve ser discutido com a comunidade toda na busca de estratégias para o crescimento do PPG. Duas grandes reflexões são importantes quando a gente avalia o conceito de autoavaliação. O primeiro é que é o momento em que nós fazemos uma reflexão das políticas adotadas e a sistematização dos dados. Ou seja, em outras palavras, a autoavaliação ela é um processo avaliativo conceituado e autogerido pelo próprio programa de pós-graduação. Ou seja, aquela minha comunidade ela tem total titularidade da avaliação e isso envolve a participação de todos os atores. Isso é importante a gente entender. A autoavaliação, quando a gente faz um programa, ela não é um procedimento só de um docente. Ela envolve docentes, técnicos, discentes e mais outras pessoas que estão envolvidas na comunidade do PPG. Isso faz, com que nós tenhamos uma nova agenda no processo avaliativo. Ou seja, o ponto crucial de tudo isso é que o sistema de avaliação, como era proposto, agora está sendo remodelado e modificado por uma proposta de modificação para que o foco da avaliação seja o processo avaliativo ao invés do produto. Ou seja, ao invés da CAPES receber esses resultados da avaliação, ela pede que cada programa poderá propor um delineamento de avaliação. Então, ela vai propor que cada programa tenha o seu processo de avaliação e ela vai avaliar como os programas estão se autodenominando, como os programas estão gerindo os seus problemas, seus objetivos e as suas expectativas. Ou seja, a agência deverá acompanhar como que os programas, de fato, estão conduzindo esse processo todo. Importante de tudo isso é que não existe uma forma única de se fazer autoavaliação. Cada programa poderá propor um delineamento de avaliação para captar diversos aspectos pertinentes à sua missão e seus objetivos. Ou seja, na prática, o que se faz é um processo detalhado, um relato detalhado das forças que o programa tem, das fraquezas que ele está enfrentando, das oportunidades que ele tem de crescimento frente ao cenário que está se tendo e das ameaças frente a esse próprio cenário. Essa é uma das formas de nós trabalharmos com a autoavaliação, mas essa é uma forma bastante comum, chamada matriz SWOT, em que nós, basicamente, na prática, o que nós fazemos no momento de autoavaliação é verificar as forças, que são as características internas que os PPGs têm e que representam uma vantagem perante aos demais programas de pós-graduação, as fraquezas que nós temos internamente, quais são os nossos problemas internos e que, de certa forma, vamos colocar abaixo dos nossos pares, as oportunidades que tem externa, quer dizer, como aquele ambiente externo favorece o crescimento do PPG e as ameaças, os eventos ou conjunturas externas que criam um ambiente desfavorável ao crescimento do meu PPG. Então, na prática, isso é o que a gente faz quando a gente faz a autoavaliação. E esse procedimento, esse processo, ele tem duas premissas básicas. Então, eu posso fazer de diversas formas, mas eu tenho duas premissas básicas. A primeira é que ele serve de monitoramento da qualidade do PPG, tanto no processo formativo, quanto na produção do conhecimento, quanto na sua atuação política, educacional e social. E o segundo é que o processo ele tem que ter o foco na formação discente na pós-graduação, na sua perspectiva de inserção social, científica, seja ela tecnológica, profissional ou à distância. Então, são dois aspectos básicos. Nós podemos monitorar essa qualidade, mas o foco de todo esse processo de avaliativo é o discente, é a formação que eu estou dando, porque isso vai gerar o que é restante. Então, existem várias etapas sugeridas, eu trouxe aqui uma das possibilidades de nós fazermos a autoavaliação,
dividido em 5 etapas básicas. Essas etapas estariam desde a política de preparação dos dados, com sensibilização, diagnóstico e elaboração de um plano, de um projeto de avaliação, até a implementação e os procedimentos de autoavaliação, como o método que eu vou utilizar, os instrumentos que eu vou utilizar, a ida a campo e as análises. Depois que eu tenho essa fase propriamente dita de implementação, de preparação, de política de preparação, nós vamos para a divulgação dos resultados, o que é tão importante quanto, né? Ou seja, os resultados disso podem ser disseminados de diversas formas, normalmente na página do programa, e aí sim, as duas últimas, que é a implementação real. Né? Como é que eu uso esse resultado para o crescimento do programa e como que eu posso melhorar o processo. Né? Então, avaliando todo o processo de avaliação, a última fase seria essa meta-avaliação. De tudo que eu fiz, como é que eu posso melhorar para um novo processo. Tá? O importante, então, e friso, é que a autoavaliação ela deve ser subsídia para o planejamento do programa. Então, nesse primeiro ponto, né, de preparação, na verdade, a preparação são os aspectos políticos. Né? Então, primeiro nós constituímos uma equipe de coordenação do processo de autoavaliação, a sensibilização de todos os fatores envolvidos e o planejamento. Planejamento desde os seus princípios básicos, o que vai nortear esse processo de autoavaliação, definição do que será avaliado para representar a qualidade, isso é extremamente importante, nós temos em mente, a definição das abordagens, como é que eu vou abordar o aluno, os aspectos envolvidos, como que eu vou usar esses resultados e qual vai ser a periodicidade de coleta de dados. Isso tudo é feito no primeiro momento, antes de eu começar, uma fase de preparação. O importante nessa fase, e talvez eu friso como talvez a fase mais importante de todo o processo, é que os critérios de qualidade que nós estamos colocando, eles devem estar construídos em conjunto. Eu tenho que ouvir os agentes para construir quais critérios eu vou considerar como qualidade, seja do sucesso do meu aluno, do meu docente ou então do meu PPG geral. E isso, obviamente, tem que ser de acordo com a ficha de avaliação e com o PDI da universidade. É importante frisar também que cada PPG pode definir e deve definir com clareza a sua missão antes de iniciar a autoavaliação. Eu preciso saber qual que é o meu objetivo em termos de formação, qual que é a minha missão e qual que é o planejamento em termos de metas a médio, curto e a longo prazo. Então, isso é importante que a gente se inicie. E terceiro, né, nessa fase de preparação, é importante que nós saibamos quais as abordagens que nós vamos utilizar para focalizar o aluno, o PPG como um todo, os docentes, os egressos e outros atores que, de certa forma, podem estar inseridos nesse processo. Passado todo esse processo político, nesses aspectos políticos da autoavaliação, da preparação, nós passamos para os aspectos técnicos, e aí envolve quais estratégias eu vou utilizar para chamar os alunos, que devem estar, ou para chamar os docentes, quais métodos, né? Existem uma série de técnicas e instrumentos, a gente pode usar a matriz FOFA como uma das técnicas, ou a matriz SWOT como uma das técnicas que eu posso utilizar, quais formas de análise. Importante nós termos o cronograma de avaliação, se há recursos na via do programa ou da própria pró-reitoria, qual é a equipe e, principalmente, quais as formas que eu vou disseminar esses resultados e monitorar esses resultados para serem utilizados no planejamento estratégico do programa. As demais etapas, depois de eu fazer essa primeira etapa de preparação, fica mais fácil porque eu implemento a autoavaliação a partir de acordo com o que eu tenho naquele meu projeto de autoavaliação. E aí eu monitoro isso ao longo da minha implementação. Finalizado isso, a gente entra para as duas fases finais, que seria a divulgação dos resultados, que é feito única e exclusivamente para subsidiar as decisões que eu vou utilizar no meu planejamento de metas. Esses resultados têm que ser disseminados de forma clara e a sugestão da própria agência é que se coloque nas páginas do programa, seja acessível e transparente. E, por último, é um aspecto que ainda nós não iniciamos, mas seria a meta-avaliação, que é o monitoramento da sistemática que eu adotei, os descritores que eu avalio cada fase e como está a disseminação do uso disso. Ou seja, eu avaliar o processo que eu usei para me autoavaliar. É óbvio que alguns programas podem precisar de um norte para que tipo de questão e propor um delineamento de sua autoavaliação.
Considerando a missão, as metas e os objetivos e a sua articulação com o PDI da instituição, o programa pode, né, por exemplo, propor perguntas a partir de 3 ou 4 dimensões que podem ser propostas. Aqui está algum exemplo. Eu posso propor perguntas para avaliar o sucesso do discente, para avaliar o sucesso do docente, para avaliar o sucesso técnico e para avaliar, por exemplo, a performance do PPG em geral. Agora, eu posso ter outros programas que podem avaliar uma série de outras questões. Quer dizer, se eu sou um programa em associação, ou se eu sou um programa que trabalha com a indústria, eu posso avaliar o sucesso, por exemplo, do meu aluno dentro da indústria, ou o sucesso da indústria tem me dado para atingir meus objetivos. Então, essa é somente uma das formas que nós podemos utilizar para avaliar a performance. E algumas perguntas norteadoras podem ser utilizadas, né? Por exemplo, no discente, eu posso nortear minha autoavaliação a partir de perguntas simples, como quais os parâmetros para avaliar a qualidade das teses, como que o PPG determina a aprendizagem dos discentes, qual a razão, por exemplo, para a baixa procura ou para a evasão, dos técnicos e docentes do programa, né? Se há, por exemplo, uma avaliação da orientação, né? Qual que é a política de capacitação que eu estou tendo para esses docentes, qual que é a definição de qualidade de ensino, que é algo que a gente faz muito pouco, mas que pode estar no procedimento da autoavaliação, qual que é a qualidade, por exemplo, de apoio técnico. E para o PPG em geral, né? Quais são as ações que nós estamos, ou se há, por exemplo, ação de acompanhamento de egresso, como está a organização estrutural do programa de pós-graduação, se há disseminação do que é feito em termos de pesquisa, como é que está, se o PPG monitora o seu fluxo de formação, se ele propõe, e mais do que propõe, se ele incentiva, por exemplo, atividades extracurriculares, e principalmente quais as políticas de inovação dos resultados e política de internacionalização. Então, são perguntas norteadoras que, de certa forma, vão facilitar o processo de autoavaliação. Se nós fôssemos ver, existem roteiros estruturados e no próprio documento da CAPES há uma imagem de roteiros que podem ser utilizados, exemplos de como a gente estruturar essa autoavaliação. Qual que é a nossa visão a fim de tudo isso? É que a autoavaliação ela seja o ponto inicial, o pontapé inicial para que eu faça um bom planejamento institucional e que eu faça um planejamento de acordo com as minhas metas. Eu me coloco à disposição e, mais uma vez, agradeço a todos que assistiram a esse vídeo e todas as perguntas e questionamentos podem ser feitos pelo nosso canal, tanto por e-mail ou quanto pelo Moodle. Um abraço e até o próximo módulo.